Fala galera, aqui é o professor Pedro Gabi, do IFPB, e agora a gente vai tratar, vai trabalhar um pouco com as tabelas, certo? Bom, gente, é o seguinte, a gente vai aprender a criar, selecionar, inserir, excluir, dividir células e a tabela, otimizar, mexer com tamanho, alinhamento, plano de fundo, bordas e formatos de número. Bora lá? Bom, gente, primeira coisa, para criar uma tabela é bem simples, certo? Você pode vir tanto aqui, certo? E criar a tabela do jeito que você colocar. Note sempre que o primeiro número equivale ao número de colunas. Coluna é o que está na vertical, certo? E linhas, certo? Linha é o que está na horizontal, certo? Tá? 10 colunas, uma linha. Uma coluna, 15 linhas, certo? Se eu quero criar uma tabela, sei lá, 4 por 4, 4 colunas, 4 linhas. Eu gosto mais de usar aqui, ó, na barra de menus, tabela, inserir tabela. Bom, gente, primeira coisa que eu vou fazer, eu posso colocar um nome. Isso é importante quando, por exemplo, eu vou fazer um trabalho que mais na frente vai precisar que eu insira uma legenda na minha tabela. Então é importante eu já colocar um nome nessa minha tabela. No nosso caso aqui a gente está aprendendo apenas a criar e tal, né? Tá dito aí como vai funcionar, então tá tranquilo. Colunas, duas colunas, duas linhas, certo? Eu posso editar. Por exemplo, eu vou criar uma tabela agora com quatro colunas e seis linhas. Opções, né? Título. Então, o título é o que ele chama da primeira linha, né? Ou eu posso definir, né? Quais são as linhas de título, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha, certo? E aí, quando uma tabela ela ultrapassa entre duas páginas, por exemplo, entre uma página e outra, eu posso optar por essa, né? Ou melhor, né? Eu posso fica meio estranho, né? Optar por essa opção. Mas enfim, o que interessa é que você entendeu. Então eu posso, né, marcar essa opção, tá? Repetir linhas de título das novas páginas, tá? A gente vai ver no final mais ou menos como é que isso funciona. Bom, aqui tem essa opção não dividir tabela entre páginas, caso você queira, você marca. Né? A princípio eu não tenho esse desejo, eu vou desmarcar essa opção título aqui, tá? E aqui eu já tenho alguns estilos, né? Que é aquilo que a gente chamava antigamente, né, de autoformatação. Então nenhum é quando tipo não tem realmente nada, só a grade da tabela e acabou-se, certo? Eu não vou ter borda, não vou ter nada. Estilo padrão já vem com as bordinhas, é interessante sempre utilizar esse daí. Tem outros aqui, acadêmico, mundo azul, mundo verde, mundo escarlate, alvorada, elegante, financeiras, coluna simples, linha simples, lista simples sombreada. Eu vou começar com o estilo padrão, certo? E vou clicar em inserir. Bom, tá aí, né? Criamos uma tabela. A primeira coisa que a gente tem que saber é que dentro de a interseção, né, entre uma coluna e uma linha, por exemplo, aqui, ó, na linha um, coluna um, certo? Isso aqui se chama de célula. Cada retângulozinho desse vai se chamar de célula. Então aqui eu tenho quatro células, aqui eu tenho cinco células, tá? Aqui eu tenho oito células, aqui eu tenho apenas uma célula, ok? Então isso aí a gente chama de célula, tá? Bom, eu vou colocar aqui alguns números apenas para a gente, né, poder ver como é que é o comportamento do texto em relação, né, à tabela. É igualzinho, tudo que você pode formatar fora da tabela, você também pode formatar dentro, tá? Então eu vou colocar aqui, certo?
Massa. Como eu falei, né? Você pode selecionar numa boa aqui, vir aqui e colocar em negrito. Pode aumentar o tamanho, tá tamanho 14. Fica à vontade, tá, cara? Eu vou aproveitar para pegar essa formatação que eu criei e passar para todo o resto da tabela. E vou centralizar essa galera. Certo? Bom, beleza. E aí, professor, o que é que a gente pode fazer mais? Primeira coisa, né? A gente tem que lembrar daquelas regrinhas básicas, né? Para formatar é preciso selecionar. Então, como é que eu faço para selecionar? Primeira coisa, selecionar aqui, eu estou selecionando só o texto. Se eu quero selecionar a célula toda, ó, clique, seguro, arrasto e volto. Somente uma célula. Duas células, três, quatro, duas linhas, três linhas, quatro linhas, toda a tabela, tá? Se eu quero selecionar somente uma coluna, posso continuar no clica, segura, arrasto, ou posso colocar o cursor do mouse sobre a coluna, clico a coluna toda, venho aqui para o lado esquerdo, ó, clico a coluna toda, tá? Então, é a forma da gente poder criar isso da melhor forma possível. Que mais, professor? Olha, digamos, criei minha tabela 4x6, professor. 4 colunas, 6 linhas, mas eu queria mais uma linha em cima dessa primeira e outra embaixo dessa primeira. Como é que eu faço? Tô aqui, certo? Nessa primeira linha, venho aqui, ó, linha acima. Criou. Venho aqui, ó, linha abaixo. Criou, certo? Aqui o sinalzinho de mais, né? Tô criando linha acima, linha abaixo. Professor, e se eu quiser uma coluna, professor? Por exemplo, eu quero uma coluna à esquerda desse 2 aqui. À esquerda dessa segunda coluna. Vem aqui, ó. Criou. Vou lá, coloco aqui pro lado direito, ó. 1, 2. Criou. Então, tipo, né? Tranquilo. Não precisa você... eu não fiz a tabela como eu gostaria, agora eu vou apagar tudo e começar de novo. Não, de jeito nenhum. Eu começo onde eu estou, né? Eu simplesmente vou lá e vou incrementando. Professor, mas eu me excedi, eu coloquei demais. Eu quero, por exemplo, apagar essas 3 primeiras linhas aqui, ó. Como é que eu faço? Seleciono, venho aqui, ó, excluir linhas. Um detalhe, tá? Essa opção só vai aparecer, essa barra só vai aparecer quando a tabela estiver selecionada ou o cursor do mouse estiver sobre ela. Se, por exemplo, eu clico fora, olha que coisa linda, some, né? Aí fica aquele aluno lá dentro, professor, sumiu, não tá funcionando, e não sei o... Cara, o que foi que aconteceu? Você simplesmente não tá na tabela, então não adianta. Vamos lá. Vou apagar aqui essas colunas aqui em branco, né? Vou apagar aqui também, coluna. Professor, agora esculhambou o negócio porque tá tudo aqui bem disforme, né? Assim, tipo, não dá, cara. As colunas são tudo, né, uma maior que a outra. Como é que eu faço para melhorar isso? Bom, eu posso simplesmente passar o cursor do mouse sobre a borda entre uma coluna e outra, clique, segura e arrasto e vou fazendo isso aqui manualmente, certo? Essa é a primeira forma. Professor, é a forma mais adequada? Óbvio que não, né? Existe uma forma mais tranquila de fazer isso daí, tá? A forma mais tranquila de fazer isso, eu seleciono aqui, botão direito do mouse. Aqui, ó, tem uma opção chamada otimizar tamanho. E eu coloco aqui, ó, distribuir colunas uniformemente. E ele coloca as colunas de tamanhos iguais. Se porventura eu vier aqui aumentar, ó, aumenta aqui, aumento aqui, aumento aqui, ó. Digamos que, ó, note que os tamanhos das linhas também estão diferentes. Mas eu posso deixar, ó, criar ela do tamanho igual. Ó. Vem aqui, otimizar, ó, distribuir linhas uniformemente. Deixar todas elas do mesmo tamanho. Certo? Bom, professor, mas aproveitando aí o moído, eu noto que esses números ficam todos lá em cima. Teria como a gente colocar ele no meio ou na parte de baixo, não? Tem sim. Eu seleciono aqui, ó. Poderia selecionar só uma célula também, não tem nenhum problema. Aqui eu tenho os alinhamentos. Eu tenho aqui, ó, centralizar verticalmente e alinhar embaixo, tá?
Professor, e quanto ao alinhamento horizontal? O alinhamento horizontal você continua fazendo da mesma forma que antes. Aqui em cima, ó, à esquerda, centralizado, à direita. E aí a combinação deles, ó, é que vai trazer, certo? O alinhamento da forma como você desejar. Professor Massa, mas assim, eu acho que essa tabela está ocupando muito espaço. Será que não teria como ela ocupar somente o espaço suficiente para ela, né? Teria, claro. Eu seleciono aqui, ó. Tem uma opçãozinha chamada aqui em otimizar também. Tem assim, ó. Altura ideal da linha. Olha aí a altura ideal da linha. E tem também aqui, ó, altura ideal da coluna. Olha quanto espaço pode ser economizado, se for o seu caso. Beleza? Professor, o que mais? Gente, vou só voltar aqui porque eu acho mais fácil a gente trabalhar assim. Vou colocar somente a altura ideal. Bom, digamos que eu queira dividir essa tabela agora em duas partes. A primeira e segunda linha vai ser uma parte, a terceira, quarta e quinta linha vai ser outra parte, certo? Eu venho aqui na terceira linha, que é onde vai ter a intersecção. Como eu disse, eu venho aqui na terceira linha, né, onde vai ter essa intersecção. E o que é que eu faço? Eu venho aqui e clico em dividir tabela. Do lado de otimizar tamanho, eu clico em dividir tabela, ó. Ele vai perguntar se você quer copiar o título, como não tem título, nada do tipo, sem título, ok, certo? Tá feito, tá? Alguma dúvida? Se tiver aí, né, volta, dá uma olhadinha com calma, certo? Então, criei e dividi a tabela. Posso dividir a tabela do jeito que eu quiser, da maneira como achar melhor, certo? Bom, o que mais? Eu posso também colocar um plano de fundo nessas minhas células. Aqui do lado direito eu tenho cor do plano de fundo. Então aqui em cor do plano de fundo, ó, eu posso alterar, colocar aqui um vermelho. Se eu clicar com o botão direito do mouse e vir em propriedades da tabela, eu posso alterar aqui, ó. Ele pergunta da célula, da linha ou da tabela toda, certo? Como eu já selecionei, eu digo que é da célula. Poderia ser da linha também. Cor, tem aqui as cores. E até bitmap. Vamos ver aí o que é que tem nesse bitmap. Olha, tem umas texturas bem legais. Vamos dar uma textura aqui de folhas. Folhas. Vamos lá, ok. Ó, legal. Beleza? O que é que eu tenho mais aqui? Vamos lá. As bordas, galera. As bordas, tá? Botão direito do mouse. Propriedades da tabela. As bordas eu posso mexer aqui embaixo, tá? Aqui eu tenho as bordas para eu colocar. O que são as bordas? Esse espaçozinho aqui. Quando não... essa linhazinha preta que tem entre uma célula e outra, tá? Então, as bordas aqui, eu posso tirar todas as bordas. Professor, continua aqui. Não, continua não. Quando eu clico em visualizar a impressão, ó, note que a parte de cima... ela está com borda, a de baixo não. Ah, mas eu vejo, aqui é só uma grade para você poder se orientar, certo? Se eu venho aqui, seleciono e coloco todas as bordas, aí agora ela aparece, ó. Ok? As bordas, gente, vou selecionar aqui a tabela toda. Quero dizer que eu não esqueci, certo? Do mesclar e do dividir células, já vou mostrar, só um instante. Então, eu venho aqui, botão direito do mouse, borda, propriedades da tabela, venho aqui em bordas, aqui eu tenho as definições, tá? Sem bordas, apenas a borda externa, definir a borda externa em as linhas horizontais, borda externa em todas as linhas internas e borda externa sem alterar as linhas internas. Bom, eu vou colocar aqui sem bordas porque a gente vai criar do zero. Aqui também eu posso adicionar um estilo de sombra. Quem tiver interesse pode utilizar. Vou escolher um estilo. O primeiro estilo que eu vou escolher aqui... deixa eu aumentar aqui para 3. Pelo menos aparece aqui a linha, né? Pontilhado. 3 pontilhado. Posso colocar uma cor. Vou colocar aqui um vermelho. Vou colocar aqui, ó, do lado esquerdo, no meio e do lado direito. E agora eu vou em cima.
Em cima, note, está selecionado. Quer dizer que eu ainda estou editando esse cara aqui. Eu vou alterar o estilo. Vou colocar duas linhas, certo? 3pt também, só que vou alterar a cor. Vou colocar um verde. Então, em cima, embaixo e no meio. Tá? Eu posso também alterar a questão do conteúdo, ou seja, a distância, o início do conteúdo. O conteúdo começa a partir de onde? Né? Porque ele não começa na quinazinha lá no cantinho da borda. Ele dá um espaçozinho. E esse espaço é de 0,1 centímetro. Tá? Então você pode colocar. Se eu quisesse colocar sombra, eu colocaria sombra. Poderia definir aqui a distância e também colocar a cor. Vou clicar em OK, tá? Olha aí. Certo? Professor, se eu quiser tirar essas linhas aqui do meio, como é que eu faço? Botão direito do mouse, propriedades da tabela. Venho aqui, ó, e tiro essa do meio, né? E clico em OK. Ó. Quando eu vou lá visualizar a impressão, ó, olha como é que fica. Certo? Beleza, galera? Para finalizar, a gente também precisa ver a questão do mesclar e dividir células. Super importante. É fundamental isso. Vou criar aqui uma tabela. Só para variar, criar aqui, ó, uma tabela 4x4. E aqui o que acontece? Toda vez que eu quiser juntar células, eu seleciono as células que eu quero juntar e venho aqui em mesclar. Ele junta todas as células numa única grande célula, tá? Então aqui também eu vou mesclar. Aqui também vou mesclar. Aqui é o seguinte, cara. Aqui eu estou querendo dividir. Digamos aqui, eu tenho uma grande, depois duas, aqui eu quero 4. O que é que eu faço? Seleciono essa célula aqui, venho aqui e clico em dividir. Eu posso dividir horizontalmente, ou seja, eu vou criar linhas, ou eu também posso dividir verticalmente. É o meu caso, eu quero criar colunas, vou criar duas colunas. Aqui também é a mesma coisa, botão direito, dividir células, perdão. Tem? Não, aqui. Dividir células. Duas verticalmente, ok. Faço a mesma coisa para as próximas, certo? E duas verticalmente. A professor, digamos que eu não quisesse 8, mas eu quisesse 6. O que é que eu recomendo? Você mescla tudo, chega aqui, mescla tudo. Botão, seleciona aqui no caso, né? Dividir células e coloca. Dividir em 6. Verticalmente. Primeiro mescla, depois divide. Ah, e na de baixo, professor, eu queria de 12. Mesmo esquema, cara. Mescla, divide verticalmente em 12. Professor, você não vai mostrar não para a gente dividir em linhas. Simples, ó. Vou aumentar o tamanho dessa linha aqui. Vou selecionar. Venho aqui em dividir células. E vou colocar aqui, eu quero dividir isso aqui em 3 linhas, horizontalmente. Olha aí, criou 3 linhas. Certo, galera? Professor, para excluir uma tabela, seleciono aqui, ó. Venho aqui, ó, excluir tabela. Para terminar com chave de ouro, ó, eu tenho aqui esses números. Eu não preciso, se eu for colocar uma moeda, por exemplo, eu não coloco R, cifrão, tal. Não. O LibreOffice ele permite o quê? Que você selecione. Vem aqui, ó, coloca o formato de moeda. Se você não quiser formato de moeda, por exemplo, se é porcentagem, vem aqui e coloca porcentagem. Ah, não quero porcentagem, quero decimal. Bota formato decimal. Ah, não quero nenhum desses formatos. Vem aqui e coloca o formato numérico. Qualquer moeda, data, hora, científico, fração, valor lógico, texto, fique à vontade, certo? E tem essas opções relacionadas a casa decimais, zero à esquerda, números negativos em vermelho, separador de milhar, o que é o diferencial do LibreOffice em relação a LibreOffice Write em relação ao Microsoft Word, ok? Bom, deixa eu ver o que mais. Por fim aqui, ó, a gente tem essa lista aqui de A a Z. Deixa eu ver se a gente consegue aqui organizar aqui 50. Vou selecionar aqui, ó. Ó, note que eu coloco 50, ele já faz a formatação automática quando a gente utiliza essas opções, certo?
Venho aqui, ó, de A a Z ordenar, e ele vai ordenar, ele pede aqui, né, os critérios de ordenação. Nesse caso aqui, a chave que você diz é o critério, alfanumérico no caso, né? Números e letras, ordenar a coluna 1 de forma crescente. Ok. Ele vai ordenar de forma crescente, 17, 21, 50. Isso funciona para letras, para nomes no caso, né? Fique à vontade. Então você digita aquela lista enorme, quer ver em ordem alfabética? Seleciona, cria lá na tabela, seleciona, vem para cá ordenar de A a Z. Bom, galera, então, como diria o Pernalonga, por hoje é só, pessoal, certo? Se gostar do vídeo aí, dá o seu like. Se não gostar, dá o seu like. Comente, diz que você não gostou. Vamos tentar melhorar, né? Vamos tentar ser um professor melhor. E é isso, gente. Espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês, né? Que Deus os abençoe. Um grande abraço. Valeu!